Ok, boa noite. Bom, eu vou, então, repetir o iniciozinho que estava falando, da satisfação de receber Shoei Sensei nessa noite de Rohatsu Sesshin, uma grande honra. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas a empatia e a afetividade não é menor, é grande, não é pouco. É uma grande satisfação. É, temos sido, quanto Sangha, né, muito, muito bem acolhidos lá no Clube do Livro, no trabalho que ele esplendorosamente desenvolve com a nossa estimadíssima Kyo-san. É um trabalho assim fascinante, fascinante. Só quem vai participa e a gente muito bem acolhido assim da nossa sanga, não é? Com as pessoas e na entrada assim estava refletindo ontem também, não é? Ontem fiquei falando assim sobre três ensinamentos básicos que nosso mestre Tokuda, nos deixou. Falei, na realidade, de dois básicos, não é? Que era a solicitação dele, pelo menos com relação ao Ishoji, de fazer o zazen, assim, ele dizendo assim, né? Faça o zazen, organize os cestins, o resto tudo se resolve. Cada dia um dia e as coisas vão se resolvendo. A confiança, o segundo ensinamento dele, na mente bodhi, não é? Confiar. E a mente bodhi se manifesta, por exemplo, através da sanga, na concretude dos atos. E o terceiro ensinamento, uma manifestação amorosa que a gente já vem cultuando há muito tempo, cultivando, não é? Principalmente com a monja Patti Senho, aqui em Brasília, em todas as atividades que a gente sempre fez, sempre convidou as pessoas de outras sangas, e o mestre Tokuda sempre apostou muito nisso, nessa, nessa, no budismo, pelo menos, nesse encontro, não é propriamente dito. E a gente se vê encontrado lá no Clube do Livro, literalmente. Então, claro que o convite ele emanou assim naturalmente. Na hora que a gente começou a montar, foi uma unanimidade. Não, certamente é uma retribuição, mas é uma retribuição de coração, não é um ato burocrático somente, não é? É uma entrega, uma deferência, posso falar, sem dúvida nenhuma, com relação aos meus companheiros de sanga. Então, eu queria passar para você a sala, fique à vontade, a forma de conduzir, como que o sempre fala, a sala é sua. A sala é sua, fica à vontade. Após terminar, vou dar alguns avisos, depois eu passo para o monge Rogério para a gente fazer alguns encerramentos, que não serão encerramentos, mas depois eu falo sobre isso. Muito obrigado novamente, Shuei Sensei, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é uma honra enorme participar do finalzinho do Rohatsu Sesshin com vocês. Eu entendo que dentro do... só um minuto, gente, por favor, só um minuto. Desculpem, o meu chefe estava me chamando. Mas é uma honra muito grande participar do Rohatsu Sesshin com vocês e de vocês terem me cedido esse dia tão especial, que é o último dia, que é o dia, assim, digamos assim, que tem o Teshô mais pesado, mais importante, né? Então, por conta disso, eu me esforcei um pouco e
preparei para a gente, e como um presente para a Sangha, uma tradução do capítulo 12 do Shobogenzo, o capítulo do Zazen Shin. Então, eu me baseei em 4 edições. Eu me baseei na edição do Nishijima Aroshi, que é a edição mais famosa, que tem 4 volumes, que está traduzida para o inglês, e que eu soube que o monge Marcos Beltrão fez uma tradução para o português em cima dessa tradução. Eu me baseei também na versão do Kroll Bilfeld, que é uma versão que está sendo usada agora atualmente pela Sutoshu. Ele, junto com o Departamento Internacional da Sutoshu aqui no Japão, eles estão trabalhando numa nova tradução do Shobogenzo inteiro. Então, eu tive acesso ao capítulo do Zenshin. E as edições em japonês, eu usei a edição que a gente chama de Vulgata, que é a edição que é usada em Eihei, que é uma edição em volume único, que tem os 95 volumes, e a edição em 12 grandes volumes, que é a edição mais famosa, que é a recorrente que os acadêmicos usam. Então, eu vou começar agora a leitura baseado principalmente na versão do Kroll Bilfeld, e depois eu vou mandar o texto para vocês. Eu tentei terminar de digitalizar tudo, porque eu sou das antigas, apesar de ser novo, eu sou das antigas, então eu faço tudo à mão. Então tá tudo manuscrito. Então eu tentei digitalizar tudo, mas não consegui. Eu só queria confirmar até que horas que a gente pode conversar. Em tese, até umas 9, sem problemas. Mas é que a gente deve continuar, viu? Mas depois eu explico. Mas, entendi. Usualmente, a gente vai até 9. É. Ok. Então, eu vou tentar fechar tanto a leitura quanto a explicação desse capítulo até umas 8h40, 8h45, e aí eu vou ler o capítulo inicial do Denkoroko, que é o capítulo dessa noite, né? Então, eu vou começar com a leitura do Kaikyoge. Mujo jin jin mi myoho hyakusenman go nan sogu ga kon kenmon tokujuji gange nyorai shinjitsugi mujo jin jin mi myoho yakusenman go nan sogu ga konkenmon tokujuji gange nyorai shinjitsugi. O Dharma é inigualável, profundo e maravilhoso, raramente é encontrado mesmo em 100, 1000 ou milhões de kalpas. Agora possamos vê-lo, ouvi-lo, aceitá-lo e conservá-lo, que possamos desvendar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Shobogenzo Zazen Shin. Então, como introdução, eu vou ler os comentários e a compilação de alguns comentadores, né? Então, eles dizem assim, que esse tratado foi preservado em um manuscrito antigo que pertence a Kofukuji, na prefeitura de Kumamoto, que alguns acreditam ter sido escrito pelas mãos do próprio Dogen. O manuscrito não traz um colofão, mas as versões que aparecem na redação de 75 volumes do Shobogenzo listam a obra como a de número 12 e atribuem sua composição à primavera de 1242,
em Koshoji, um mosteiro de Dogen que fica na periferia sul de Kyoto. Um segundo colofão afirma que foi posteriormente apresentado à Assembleia Monástica no inverno de 1244, né? Durante esse período de esse angô de inverno, esse período de treinamento de inverno. Em Yoshijimi Shoja, que foi o mosteiro onde Dogen ensinou logo depois da sua mudança para Ichizen, no verão de 1243. A obra é tratada como a número 27 na edição Vulgata de Eihei. O Zazen Shin representa um dos textos mais importantes para o estudo das visões de Dogen sobre a meditação Zen, sobre o Zazen. Está dividido em 3 seções principais. O primeiro é dedicado ao famoso koan conhecido como Pensar em Não Pensar, Shiryo Fu Shiryo, um ditado do mestre Yakuzan Igen, que foi do início do século VIII. Né? Embora a discussão sobre esse koan seja muito breve, esse koan é central para a compreensão do Zazen para Sotoshu, porque esse koan ele trata da questão do Shiryo, Fushiryo, Hishiryo. E aparece como a descrição da prática dentro do Fukan Zazen. A dado de observação, é interessante que alguns estudiosos dizem que o Fukan Zazen, ele, apesar de ter sido o primeiro texto que Mestre Dogen escreve assim que volta da China, é dito que existem 3 ou 4 versões do Fukan Zazen. E dizem que a versão em que aparece esses 3 termos, Shiryo, Fushiryo e Hishiryo, o pensar, o não pensar e o para além do não pensar, ele só aparece depois que Mestre Dogen compila os Zazen Shin. Voltando, né? E aí, nessa sessão que ele fala sobre a Yakuzan Gen, ele também coloca uma crítica severa aos praticantes do Zen chinês que não entendem o Zazen. Em sua segunda sessão, Dogen se volta para outra história famosa, conhecida como Nangaku Lustra uma Telha, na qual o mestre do século VIII, Nangaku Ejo, compara a tentativa de seu discípulo, o mestre Daijaku Basou Daietsu, de fazer um Buda, como é que eu falaria isso em português? De fundir, de preparar, de fabricar um Buda, sentando em meditação. Ele compara isso, que sentar em meditação e fabricar um Buda, ou ter essa ideia de fabricar um Buda na hora que se senta em meditação, é igual você pegar um pedaço de telha e ficar polindo para transformar num espelho. Ou tentar conduzir uma carroça de búfalo chicoteando a carroça, em vez de chicotear ou dar o toque no búfalo, né? Diante disso, a história parecia uma crítica, e muitas vezes, na verdade, vista nas falas dos mestres. Mas a visão é de que a prática do Zazen é central dentro da questão da mística da Sotoshu, né? Então, a Sotoshu ela não consegue desenvolver, o mestre Dogen não consegue desenvolver uma visão metafísica para além da visão que não seja fundamentada no Zazen. E aí, o que o mestre Dogen faz de muito interessante? Em vez dele colocar uma visão crítica em cima dessa história, ele pega cada frase e vai destrinchando cada parte da história, cada fase da história, desse diálogo entre esses 2 mestres. E ele diz que dentro desse diálogo é possível tirar
ter uma conclusão mais elevada sobre a nossa própria prática. E na seção final do tratado, ele começa com o mestre Dogen se lamentando de que o Zen na China não conseguiu compreender o que é o Zazen. Ou os mestres daquela época, da geração dele, ou os próximos da geração dele, não tinham conseguido entender o que era o Zazen, o que era esse sentar em dhyana, né? Esse sentar em Zen. E aí ele vai falando sobre as literaturas da época, e aí ele apresenta no final um elogio ao poema que dá nome a esse tratado, que é a Agulha do Zazen, ou Zazen Shin. E é interessante observar que, quando ele fala de agulha, ele está falando de uma agulha de bambu, que era usada para fazer acupuntura. Então, esse tratado, ele trata da precisão do Zazen. Ele trata de, dentro do método que se utiliza para fazer o Zazen, a precisão que se tem na prática, como se fosse a precisão de uma agulha de um acupunturista, que vai curar tanto o seu corpo físico quanto o seu corpo mental, né? E que ele vai entender que não existe uma separação entre esse corpo físico e esse corpo mental. Bem, vou começar o corpo do texto em si. Zazen Shin. Kanon Dori Kosho Horinji. Certa vez, quando o grande mestre Yakuzan Kodo estava sentado, um monge perguntou-lhe: o que você está fazendo? O que você está pensando quando você se senta aí tão fixamente, de uma forma tão equilibrada, imponente e quieta? E o mestre respondeu: estou pensando em não pensar. Estou shiryo em fushiryo. Estou pensando em não pensar. E o monge pergunta: como você pensa em não pensar? E o mestre responde: hishiryo, para além do não pensar. Verificando que tais são as palavras do grande mestre Yakuzan, devemos estudar a seção fixa, ou o Gatsuza. E abrindo um parênteses, Yakuzan Zenji, ele não chamava Zazen de Zazen, ele chamava de Gatsuza. E esse Gatsuza significa quieto. Então, é a sentada quieta, ou sentar-se como uma montanha. Então, ele elogiava as pessoas que se sentavam em Zazen como cordilheiras de montanhas. Então, toda vez que ele olhava para a sala de Zazen, ele dizia: aqui temos uma cordilheira com várias montanhas, porque são pessoas quietas, são pessoas que estão num estado equilibrado e imponente como uma grande montanha. Ou seja, esse sentar fixo. Voltando. Devemos transmitir corretamente Gatsuza, este Zazen. Esta é a investigação do sentar fixo de Gatsuza, transmitindo o caminho dos Budas e mestres. Embora ele não esteja sozinho, e aí mestre Dogen falando de mestre Yakuzan, né? Embora ele não esteja sozinho em pensar fixamente ou estar de forma equilibrada e imponente sentado ao Zazen, as palavras do caminho de Yakusan são singulares, são únicas. Ele está shiryo em fushiryo. Ele está pensando em não pensar. Estas palavras têm o que é a própria pele, carne, ossos e medulas de shiryo, de pensar. Tem a própria pele, carne, ossos
e medula de Fushiryo, de não pensar. O monge perguntou: como você pensa em não pensar? De fato, embora não pensar possa ser atingido, indo mais longe, isso é como você pensa. E o questionamento aqui é esse: como você pensa? Como se dá esse shiryo? Não poderia haver pensamento em sentar-se fixamente? Não poderia haver esse shiryo dentro do zazen? Como isso poderia não passar de sentar-se fixamente? Se não somos o tipo de tolo que despreza o próximo, devemos ter a força, devemos ter o pensamento para questionar sentar-se fixamente. E o mestre responde: Hishiryo, para além do não pensamento. Embora o emprego de não pensar ou para além do não pensamento seja claro como um cristal, quando pensamos em não pensar, sempre usamos não pensar. Quando pensamos em não pensar, shiryo em fushiryo, sempre usamos como definição esse hishiryo, esse para além do não pensar. Há alguém que está para além do não pensar. E é esse alguém que nos mantém, que se baseia em mim. Embora sejamos nós que estamos sentados fixamente, o sentar fixamente não é algo apenas de shiryo, de pensar. Apresenta esse sentar fixamente para além do não pensar. Embora esse sentar-se fixo seja apenas sentar-se fixo, embora este zazen seja apenas zazen, como poderia o zazen pensar em não pensar? Portanto, sentar-se fixamente não está além de pensar, não está além de atingir a medula de Buda, não está além de pensar e de pesar a medida do Dharma. Está além do pensar do próprio despertar. Além do pensar da própria compreensão de si mesmo, essa transmissão única recebida por Yakusan representa a 36ª geração diretamente do Buda Shakyamuni. E se verificarmos anteriormente a Yakusan, rastrearemos para além de 36 gerações e chegaremos a Buda Shakyamuni. E no que assim foi transmitido adequadamente, já existia o Shiryo em Fushiryo, já existia esse pensar em não pensar, que você atinge para o além do pensar. Recentemente, no entanto, alguns analfabetos estúpidos, e aí eu abro parênteses, Mestre Dogen tem uma língua muito afiada, fecha parênteses. Recentemente, no entanto, alguns analfabetos estúpidos dizem: no esforço do zazen, alcançamos a paz mental, e é tudo. Somente isso é o estado de tranquilidade. Essa visão não chega nem aos pés dos alunos iniciantes do veículo menor. É inferior até mesmo ao veículo dos devas e humanos. Como alguém que possui tal ponto de vista pode ser chamado de homem que estuda o Buda Dharma? No momento, existem muitos desses praticantes no reino de Song, na China. É lamentável que o caminho dos ancestrais esteja coberto por vegetações. Então, há outro tipo que sustenta que seguir o caminho do zazen é uma função essencial para a mente do iniciante e do aluno tardio,
mas não é necessariamente uma observância dos Budas ancestrais. E aí ele abre aspas. Caminhar é zen, sentar é zen. Na fala ou no silêncio, no movimento ou no repouso, a essência está à vontade. Isso é uma parte inicial do Shodoka, do canto do Satori imediato, que Dogen está citando aqui. Essas pessoas, elas não dizem se apegue apenas ao presente esforço concentrado. Essa visão é comum entre aqueles que se autodenominam do ramo de Lindi, da escola Rinzai. É por causa de uma deficiência na transmissão da vida correta do Buda Dharma que eles dizem isso. Qual é a mente de iniciante? Onde não está a mente de iniciante? Onde deixamos a mente de iniciante? Devemos perceber que nos meios de investigação estabelecidos para estudar o caminho, alguém segue o caminho no Zazen. O ponto essencial que marca essa investigação é que existe uma prática de Buda, existe praticar Buda, Gyobutsu, que não busca fazer um Buda, Sabutsu. Existe um Gyobutsu que não busca Sabutsu. Existe uma prática de Buda que não busca fazer ou forjar um Buda. Uma vez que a prática de um Buda não significa mais fazer um Buda, esta é a realização do Koan. O Shinbutsu, o Buda que emana, que vive, não faz mais um outro Buda, um Sabutsu. Quando as redes e gaiolas são quebradas, um Zabutsu, um Buda sentado, não interfere na formação de um outro Buda, de um Sabutsu. Neste momento, de 10.000 eras passadas e de 1.000 eras passadas, desde o início, temos o poder de entrar em Buda e entrar em Mara, de avançar e recuar. Sua medida preenche fossos e preenche valas. E aí Mestre Dogen cita. Quando Kosei Dai Jaku Zenji estava estudando com o mestre Nangaku Daiye Zenji, após receber intimamente o selo mental, ele sempre se sentava em zazen. Certa vez, Nangaku foi até Daijaku e disse: grande e virtuoso monge, o que você está buscando sentado aí em zazen? Fecha aspas. E aí, Mestre Dogen comenta. Devemos claramente fazer um esforço concentrado na investigação desta questão. Isto significa que se deve buscar haver alguma compreensão acima e além do zazen? E ele questiona isso, né? Não há nenhuma maneira disso ser imaginado fora do zazen? Não haveria nenhum tipo de cálculo, de conceituação? Ou, pergunta que tipo de formação, figuração ocorre no momento em que ele está praticando o zazen? Devemos fazer um esforço concentrado para entender isso em detalhes. Em vez de amar um dragão esculpido, devemos continuar a amar o dragão real. Devemos aprender que tanto os dragões esculpidos quanto os dragões reais têm a habilidade de produzir nuvens e chuva. Têm a habilidade de serem unsui. Não valorize o sutra que está distante. Não despreze o sutra que está distante. Não se familiarize completamente com o sutra que está distante. Não despreze
a nossa própria experiência de zazen que está próxima. Não valorize a nossa própria experiência de zazen que está ao longo. Familiarize-se completamente com a nossa própria experiência de zazen, com o próprio sentar em zazen, que está bem próximo. Não olhe levianamente, não dê peso aos olhos, não dê peso às orelhas, não leve ou ouça coisas levianas. Deixe seus olhos e ouvidos claros e nítidos. Aí ele continua a citação do diálogo. E Kosei responde, né? Buscar fazer um Buda. Buscar Sabutsu. Retornando, né? Nangaku Zenji pergunta, né? A Kosei, a Daijaku Zenji, né? Grande monge, o que você está buscando sentado aí em zazen? E Daijaku Zenji responde, buscando fazer um Buda, buscando Sabutsu. Devemos esclarecer e penetrar no significado dessas palavras. O que significa falar fazer um Buda? Significa ser feito um Buda por um Buda? Significa fazer um Buda do Buda? Isso significa que uma ou duas faces do Buda emergem naturalmente? Será que buscar fazer um Buda é deixar cair corpo-mente? Buscar fazer um Buda como o próprio Buda? Ou buscar fazer um Buda significa que, embora existam 10.000 maneiras de fazer um Buda, eles ficam entrelaçados nesta representação ou ficam entrelaçados nessa discussão de palavras. Deve-se reconhecer que as palavras de Daijaku significam que zazen é sempre buscar fazer um Buda. Zazen é sempre buscar que o é fazer um Buda. Esse buscar deve ser anterior à própria formação de um Buda. Deve ser subsequente a fazer um Buda. Deve ser no exato momento de fazer um Buda. Agora, o que pergunto é: quantas maneiras de fazer um Buda essa busca se confunde? Esses entrelaçamentos que ficam ainda mais difíceis, ainda mais com mais entrelaçamentos de palavras. Neste ponto, os entrelaçamentos como instâncias individuais da totalidade de fazer um Buda são invariavelmente a expressão direta da totalidade de fazer um Buda e são todas as instâncias do próprio buscar. Não devemos procurar evitar esse buscar. Quando evitamos aquele buscar, perdemos nosso corpo e perdemos nossa vida. Quando perdemos nosso corpo e perdemos nossa vida, este entrelaçamento está fadado ao fracasso de ficar apenas buscando. Nesse ponto, Nangaku Zenji pega uma telha e começa a esfregá-la na pedra. E, por fim, Daijaku pergunta: mestre, o que você está fazendo? E aí o ponto é: quem poderia deixar de ver que ele está polindo uma telha? Quem poderia ver como é este polir uma telha? Ainda assim, polir uma telha tem sido questionado da seguinte forma: o que você está fazendo? O que você está fazendo é sempre polir uma telha. Nesta terra e no outro mundo,
podem ser diferentes, mas a mensagem essencial é: polir uma telha nunca cessa, nunca acaba, nunca para. Não apenas devemos evitar decidir o que é que vemos e o que é que não vemos. Devemos estar firmemente convencidos de que há uma mensagem essencial a ser estudada em todas as 10.000 atividades. Devemos saber que, assim como podemos ver um Buda sem conhecê-lo ou compreendê-lo, podemos ver rios e ainda não conhecê-los e compreendê-los. Podemos ver montanhas e ainda não conhecermos e compreendermos. A pressuposição precipitada de que os fenômenos diante dos olhos de alguém não oferecem nenhuma passagem adicional para a compreensão do caminho do Buda Dharma não é o estudo do caminho do Buda Dharma. Pois todas as atividades são o próprio Buda Dharma. Nangaku diz: estou polindo isso para fazer um espelho. Devemos esclarecer o significado dessas palavras. Definitivamente, há um princípio em seu polir isso para fazer um espelho. Há o koan da realização. Este não é um mero artifício vazio. Uma telha pode ser uma telha e pode ser um espelho. E um espelho pode ser um espelho e pode ser uma telha. Mas quando nos empenhamos na investigação do princípio de polir, descobriremos que há muitos exemplos de espelhos antigos, espelhos brilhantes, que frequentemente são mencionados nos textos Zen, que são espelhos feitos através do polimento de uma telha. Se não percebermos que esses espelhos vêm do polimento da telha, então os Budas e ancestrais não têm nada a nos dizer. Eles não abrem a boca e não percebemos o que está sendo ensinado. Daijaku responde, né? Como você pode produzir um espelho polindo uma telha? E aí, mestre Dogen volta a comentar. Na verdade, embora aquele que está polindo uma telha seja um homem de ferro, que não toma emprestado o poder do outro, polir uma telha não é produzir um espelho. Mesmo que esteja produzindo o espelho, esta realização deve ser percebida como sendo instantânea. E Nangaku responde: como você pode fazer de si um Buda sentado em Zazen? E aí é o contraponto de como você pode produzir um espelho polindo uma telha. Isso é claramente entendido que há um princípio de que o Zazen não espera fazer um Buda. Não há nada obscuro sobre a mensagem essencial de que fazer um Buda não está relacionado com o Zazen. Isso é muito importante da gente observar dentro do texto do mestre Dogen. Né? Daijaku pergunta, então, o que é certo, então? O que é esse aqui e agora? Embora as palavras possam se assemelhar a uma pergunta simples sobre o que é correto, elas também estão perguntando o que está certo no aqui e agora e em qualquer outro lugar. Devemos entender que a relação entre o que e certo aqui é como, por um exemplo, a ocasião em que um amigo encontra com o outro. O fato de ele ser meu amigo significa que eu sou seu amigo. Da mesma forma, os significados aqui de o que e certo
emergem simultaneamente. Nangaku responde: quando alguém está dirigindo uma carroça, se a carroça não se move, você bate na carroça ou bate no búfalo? O que é certo é bater na carroça ou o que é certo é bater no búfalo para que a carroça ande? Bem, por enquanto, consideramos quando ele diz a carroça não se move. O que é essa carroça que não está se movendo? Ou o que é o carro que não está se movendo? Por um exemplo, a carroça se movendo é como a água fluindo e a água não fluindo é como a carroça se movendo. A água fluindo é a água que não pode... Desculpem. A água fluindo é a água que não está presa ao fluxo da própria carroça. A água fluindo também não se move além da própria carroça. Ou a percepção da pessoa que está dentro da carroça vê a água como parada e a carroça em movimento. Portanto, quando investigamos as palavras "a carroça se move", devemos estudar que não está se movendo e devemos estudar que não existe não se movendo. Pois deve haver um momento no tempo em que esse mover ocorre. As palavras não se mover não significam simplesmente que não se movem. Bater na carroça é o certo ou bater no búfalo é o certo? Isso significa que deveria haver o bater na carroça e também haver o bater no búfalo. Bater na carroça e bater no búfalo são a mesma coisa ou não são? Na sociedade, não existe um meio de bater na carroça. Mas, embora as pessoas comuns não tenham tal método, sabemos que no caminho dos Budas ancestrais existe um método para bater na carroça, que é estudando o observar a sua essência. E aí eu abro um parênteses aqui para elucidar que Mestre Dogen se refere à carroça aqui como o corpo e o búfalo como a mente. Embora estudemos que existe um método de bater na carroça, devemos nos esforçar para entender detalhadamente que isso não é o mesmo que bater no búfalo. Embora o método de bater no búfalo seja comum na sociedade, devemos continuar a investigar além de aprender na prática a bater num búfalo, e que isso está dentro do próprio caminho dos Budas. Eles, pessoas diferentes, distintas, batem no búfalo? O búfalo de água bate em si mesmo? O búfalo de touro é batido pelo universo? Ou bater é o próprio ato do búfalo? É o chicote quem bate? O chicote age por si próprio? É o universo sozinho que está batendo? É a mente que está batendo?
É a medula que está batendo? É a ação pela ação que está batendo? Deve haver um punho batendo no próprio punho? Deveria haver o boi batendo no próprio boi? O búfalo batendo no próprio búfalo? E ele termina esse questionamento dessa forma tão densa, porque aqui, em japonês, existe um jogo de palavras muito bonito que vai conduzindo até o final em que ele diz um búfalo batendo num búfalo. Gyu, ta, gyu. E ele compara esse ta ao mesmo ta de shikantaza. Ou seja, a mente é a mente por si mesma. O sentar é o sentar por si mesmo. O búfalo bate pelo próprio búfalo, ou toca-se pelo próprio búfalo, ou se move pelo próprio búfalo. Daí Jaco não responde, mantém o silêncio. E não devemos esquecer seu estado de não resposta. Existe o jogar fora uma telha e recolher um jade. Existe o virar a cabeça e mudar a face. Não devemos violar ainda mais o seu silêncio aqui. E Nanjaku, observando o silêncio dele, insiste. Você está estudando Zazen ou está estudando Zabutsu? Você está estudando sentar-se em Zen ou você está estudando sentar-se em Buda? Investigando essas palavras, devemos aprendê-las justamente como a essência central do que os nossos mestres ancestrais estudaram. Não sabíamos o real significado de estudar Zazen, mas sabemos aqui e agora que é estudar Zabutsu, estudar o Buda sentado. Quem, a não ser um descendente direto dos ancestrais, poderia dizer que estudar Zazen é estudar Zabutsu? Devemos saber de fato que o Zazen da mente de iniciante é o princípio do Zazen. E o princípio do Zazen é o princípio do Zabutsu. O princípio de sentar-se em Zen é o princípio de sentar-se em Buda. Devemos clarificar que o Shōshin, que é a mente de iniciante do Zazen, é esse princípio. Ao explicar o Zazen, ele diz: se você está estudando Zazen, Zazen é para além de sentar-se ou reclinar-se. E o que ele diz aqui é que Zazen é Zazen. Não é sentar-se ou reclinar-se. Desde o momento em que o fato de que não é sentar-se ou reclinar-se foi transmitido individualmente a nós, nosso sentar e reclinar ilimitados são o nosso próprio eu. Por que devemos perguntar se temos um grau de intimidade ou não com as nossas próprias vidas? Como podemos discutir a ilusão e o despertar? Quem buscaria a sabedoria ou buscaria a erradicação?
E esse é um ponto em que Mestre Dogen questiona de forma muito severa a sua assembleia, os seus monges. Porque aqui o que ele diz é que entender a própria vida aqui é geralmente considerado como o significado da relação entre o zazen e o sentar-se e reclinar-se. E esse sentar-se e reclinar-se aqui é sem um propósito. Né? A sabedoria e a erradicação aqui referem-se à obtenção de bodhi e à eliminação das impurezas. E os dois, que são os dois objetos do treinamento budista. Né? Então, aqui nesse momento, ele está questionando os seus próprios alunos, ele está questionando a sua assembleia de monásticos, o que eles, ao sentar-se em zazen, estão fazendo. Nangaku diz: se você está estudando Zabutsu, esse Buda sentado, Buda está além de qualquer forma fixa. E essa é a maneira correta de se dizer ou de se compreender isso. A razão pela qual Buda sentado é um ou dois Budas é que ele se adorna de uma natureza em que não existe nenhuma marca fixa, em que não existe nenhuma forma fixa. Dizer aqui que Buda não é forma física é descrever a forma de um Buda. Como ele é um Buda sem forma fixa e completamente impossível para ele esperar que essa forma de um Buda sentado seja evidente, é importante que, uma vez que é adornado pela forma de um Buda, essa forma deixa de ser fixa. Se você está estudando Zazen, você é um Buda sentado. Em um Dharma que não se fixa, quem agarraria ou rejeitaria qualquer coisa que não fosse o próprio estar Buda? Quem agarraria ou rejeitaria isso como Buda? É por isso que Zazen se livrou de todo o agarramento ou rejeição que é ser o próprio Buda, e está além do apego e aversão a querer ser um Buda. E Nangaku responde: se você está estudando Zabutsu, esse ser um Buda, isso é matar Buda. Isso significa que quando investigamos mais a fundo o Zabutsu, descobrimos que ele tem a virtude de matar, entre aspas, um Buda. No exato momento em que somos um Buda sentado, estamos matando um Buda. Quando buscamos as marcas, os sinais e os brilhos de matar um Buda, estes sempre estão presentes em sentar-se em Buda. Embora a palavra matar aqui seja idêntica à usada por pessoas comuns, ela não é a mesma. Além disso, devemos investigar de que a forma de um Buda sentado está matando um Buda, considerando o fato de que matar um Buda é uma virtude em si. Devemos estudar se somos ou não assassinos de Budas. E Mestre Dogen, ele fala isso porque é impossível que quando você esteja sentado em Zazen, exista um Buda fora de você. Exista algo além de você. E isso é muito importante da gente entender dentro
do pensamento de Mestre Dogen, né? Esse ser Buda, esse formar Buda, esse forjar esse Buda, ele não existe, ele é vazio, ele não é possível. Porque quando a gente se senta em Zazen, quando a gente se senta em Buda, qualquer Buda que esteja fora da gente é morto, é inexistente. Se você se agarra à forma de sentar, não está alcançando o seu princípio. Agarrar a forma de sentar aqui significa rejeitar a forma de sentar e tocar a forma de sentar simultaneamente. O princípio disso é que, de praticando o Zazen, não podemos deixar nos agarrar ou ser agarrado pela forma de estar sentado. Uma vez que não podemos deixar de agarrar a forma de sentar, embora o nosso agarrar a forma de sentar seja cristalino, não estamos alcançando o seu princípio. Esse tipo de esforço concentrado é chamado de deixar cair corpo-mente, Shinjin Datsuraku. Aqueles que nunca se sentaram não têm este estado de verdade e não conseguem perceber essas palavras. Eles pertencem ao tempo de sentar e aquele que se senta como algo separados. Como separado de um Zazen sendo nesse momento e um Zazen estando neste momento. A posição de um ser humano sentado ou reclinado não é este Buda sentado. Embora a posição humana possa naturalmente se assemelhar a um Buda sentado ou a uma parte de Buda, é como um humano fazer um Buda, ou um humano que faz um Buda fora de si. Pode haver humanos que fazem Budas, mas nem todos os humanos são Budas. E os Budas não são todos os humanos. Uma vez que todos os Budas não são simplesmente todos os humanos, um humano não é de forma alguma Buda. E um Buda não é de forma alguma humano. O Buda sentado também é assim. Porque quando atingimos Sabutsu, deixamos cair a própria forma, deixamos cair o próprio corpo-mente. Aqui, então, Nangaku e Kosei. Aqui, então, em Nangaku e Kosei, Nangaku e Daijaku, temos um mestre superior e um discípulo forte. Kosei é aquele que verifica este fazer um Buda como sendo um Buda sentado. Nangaku é quem aponta um Buda sentado para fazer um Buda. Houve esse tipo de esforço concentrado na congregação de Nangaku e as palavras, como as ditas acima, na congregação de Akussan. Devemos saber que Buda após Buda e ancestral após ancestral assumiram como sua essência fundamental que é sentar em Zen, Zazen. Aqueles que são Budas e ancestrais empregam essa essência fundamental. Aqueles que não são, nunca sequer sonharam com isso. Em geral, dizer que o Buda Dharma foi transmitido dos céus ocidentais, ou seja, da Índia, para a terra oriental da China,
necessariamente implica na transmissão de Zazen, na transmissão de Zabutsu, na transmissão desse Buda sentado, pois é a essência fundamental dos ensinamentos. Onde o Buda Dharma não é transmitido, não existe isso. Onde o Buda Dharma não é transmitido, Zazen também não é transmitido. O que foi herdado por sucessor após sucessor nesta transmissão é apenas este princípio de Zazen. Aqueles que não receberam a transmissão única dessa mente de principiante não são Budas e ancestrais. Quando eles não são claros sobre este ensinamento, eles não são claros sobre os 10.000 ensinamentos. Eles não são claros sobre as 10.000 práticas. Sem serem claros sobre cada um dos ensinamentos, sem serem claros sobre cada um dos ensinamentos, não se pode dizer que eles têm uma visão clara. Eles não alcançaram o caminho. Como poderia representar o presente ou o passado dos Budas ancestrais? Com isso, então, devemos estar firmemente convencidos de que Budas e ancestrais sempre transmitem individualmente o Zazen. Ser iluminado pelo brilho dos Budas ancestrais significa concentrar os esforços na investigação do Zazen. Alguns tolos, entendendo mal o brilho de Buda, pensam que deve ser como o brilho do sol ou da lua, ou uma luz de uma pérola ou um fogo. Mas a luz do sol e a luz da lua nada mais são que um sinal da ação, da manifestação kármica na transmigração do girar da roda nos 6 reinos. Não deve ser comparado com o esplendor do Buda. O brilho do Buda significa receber o ouvir em uma única frase, manter e proteger um único ensinamento, participar da transmissão única do Zazen. Enquanto não tivermos sido iluminados pelo esplendor, careceremos dessa manutenção de um único ensinamento. Careceremos deste recebimento. Careceremos desta única frase, Zazen. Sendo esse o caso, desde os tempos antigos, poucos foram os que entenderam o Zazen como o Zazen. E atualmente, nas montanhas, isto é, nos mosteiros da terra da dinastia do Grande Song, da China, muitos daqueles que são chefes, abades de mosteiros, não entendem e estudam o Zazen. Pode haver quem o tenha entendido claramente, mas não são muitos. Claro, os mosteiros têm períodos fixos para o Zazen. Os monges, do abade para baixo, têm o Zazen como a tarefa básica. E ao liderar seus alunos, encorajam o Zazen. No entanto, são raros os abades que o entenderam. Por esta razão, embora desde tempos antigos até o presente tenha havido 1 ou 2 antigos ilustres que escreveram inscrições para o Zazen, Zazen Mei, ou 1 ou 2 antigos dignos que compuseram princípios do Zazen, ou Zazen Gi, 1 ou 2 antigos dignatários que escreveram a agulha do Zazen, ou Zazen Shin. Entre elas, não há nada que valha a pena de tirar. Não há nada que valha a pena de ver. Qualquer uma das inscrições sobre o Zazen, qualquer um dos princípios do Zazen, são ignorantes essas observâncias. Eles foram escritos por aqueles que não entenderam, não receberam a transmissão única de mente a mente. Tais são
o Zazen Shin no Keitoku-genroku, que é o nome de um mosteiro, ou o Zazen Mei no Kai-fukuroku, que é o nome de outro mosteiro. E aqui o nome do mosteiro é o nome do relato daquele mosteiro, né? Voltando. E aí Mestre Dogen continua. É uma pena que, embora possam passar suas vidas passeando entre os bosques das 10 direções, ou seja, passeando entre vários mosteiros na China, eles não têm o esforço correto de uma única sessão de zazen. E que a sessão não é deles. O esforço correto nunca encontra eles. Isso não ocorre porque o zazen rejeita o corpo e mente deles, mas porque eles não aspiram ao verdadeiro esforço, o esforço concentrado de praticar zazen. E são precipitadamente entregues às suas próprias ilusões durante o zazen. O que eles coletaram em seus escritos nada mais são do que métodos para se reverter à fonte e retornar à origem. Práticas vãs para suspender considerações e se congelar na tranquilidade. Eles não se aproximam dos estágios de meditação conhecidos como observação, exercício, infusão e cultivo. E aqui Mestre Dogen está citando os 4 estágios de dhyana, né? Observação, exercício, infusão e cultivo. Ou a compreensão dos 10 estágios e o despertar virtual no caminho dos bodhisattvas. Como então eles poderiam representar a transmissão única do zazen, dos Budas e mestres ancestrais? Os cronistas da dinastia Song erraram ao registrar estes monges. E, posteriormente, os alunos deveriam deixá-los de lado e não lê-los. Entre as agulhas de zazen, apenas aquela composta por Sogaku, Shokaku, Wanshi, que é um Buda ancestral, que é uma agulha de zazen que expressa corretamente a sua própria transmissão. Essa agulha sozinha é uma luz em toda a superfície externa e interna dos reinos do Buda Dharma e foi composta por um mestre ancestral e passada através dos mestres ancestrais. Budas ancestrais, Budas que são anteriores aos Budas ancestrais e Budas que são posteriores aos Budas ancestrais, foram agulhados, realizaram a prática por meio dessa agulha. Ancestrais presentes e ancestrais anteriores aparecem na ponta desta agulha. E aqui está esta agulha. E aí agora o mestre Dogen vai começar a leitura do próprio poema em si.
A agulha de zazen, composta por mestre Wanshi Shokaku. Essência fundamental de todo Buda, fundamento essencial de cada ancestral, sabe sem tocar as coisas, ilumina sem enfrentar objetos, sabe sem tocar as coisas. Seu conhecimento é inerentemente sutil, iluminar sem enfrentar objetos. Sua iluminação é inerentemente misteriosa. É um conhecimento inerentemente sutil. Sempre sem pensamento discriminatório, sua iluminação é inerentemente misteriosa. É sempre sem a largura de um fio de cabelo. Sempre sem um pensamento discriminatório. Seu conhecimento é raro e sem igual. Sempre sem a largura de um fio de cabelo. Seu iluminar compreende sem apreender. A água é clara até o fundo, um peixe nada preguiçosamente. O céu é vasto e sem horizonte, um pássaro voa para muito longe. A agulha, nesta agulha de meditação, e aí mestre Dogen começa a comentar, né? A agulha, nesta agulha de meditação, é a manifestação da grande função. É o comportamento além do som e da forma. É a conjuntura anterior ao nascimento dos seus próprios pais. É o melhor de você sem você. É você não falando mal dos Budas ancestrais. É você não evitando perder seu corpo e perder sua vida. É uma cabeça de 3 pés e um pescoço de 2 polegadas. Essência fundamental. Cada Buda sempre considera cada Buda como a essência fundamental. A realização dessa essência fundamental é o zazen. O fundamento essencial de cada mestre ancestral. Meu mestre não tinha essas palavras, este princípio todo ancestral. Eles têm a transmissão do Dharma, a transmissão do manto. Em suma, cada face de virar a cabeça e mudar a face é a essência fundamental de todo Buda. Cada cabeça de mudar a face e virar a cabeça é o fundamento essencial de cada mestre ancestral. Ele sabe sem tocar as coisas. Saber não é o conhecimento da percepção. O conhecimento da percepção é de pouca medida. O saber de compreender não é saber. O saber de compreender é intencional. Portanto, este saber não é tocar as coisas, não é perceber as coisas como elas realmente são. E perceber as coisas como elas realmente são não é este saber. Não devemos medi-lo como um conhecimento universal. Não devemos reduzi-lo ao autoconhecimento. Este não tocar as coisas é, quando o brilho vem, eu aceito o brilho. Quando a escuridão vem, eu aceito a escuridão. É sentar apenas se sentando. Iluminar sem enfrentar os objetos. Este iluminar não é o iluminar da compreensão luminosa ou da iluminação espiritual. Ele considera sem se opor aos objetos, como o próprio iluminar. Iluminar não se transforma em objeto.
pois o objeto em si é iluminado. O objeto em si é iluminação. Sem enfrentar significa que em todos os reinos ele nunca foi escondido. Ele não surge quando você separa os reinos. É sutil, é misterioso, é interagir sem interagir. É um conhecimento inerentemente sutil, sempre sem pensamento discriminatório. Esse pensamento em si mesmo de conhecer não depende necessariamente do poder do outro. O seu conhecimento é a sua forma. A sua forma são as montanhas e os rios. Essas montanhas e rios são sutis. Essa sutileza é misteriosa. Quando o colocamos em uso, é rápido e animado. Quando nos tornamos um dragão, não importa se estamos dentro ou fora do portão do dragão. Colocar esse único conhecimento no mínimo uso é pegar as montanhas e rios de todos os reinos e conhecê-los com todo o seu poder simultaneamente. Sem conhecer intimamente as montanhas e os rios, não temos um único saber do meio de entendimento. Não devemos lamentar que o pensamento discriminatório venha depois. Todo Buda já discriminou e apareceu. E assim ele se diferencia como Buda. Sempre sem é anterior. Anteriormente é aparecer. Portanto, sempre sem discriminação é: você não conhece uma única pessoa que viva de forma independente da realidade. Sua iluminação é inerentemente misteriosa, nunca tem um fio de cabelo de sentido ou significado. A largura de um cabelo aqui significa todo o universo. No entanto, é inerentemente misterioso, é inerentemente iluminador. Portanto, é como se nunca tivesse sido apresentado. Os olhos não devem ser postos em dúvida. Não devemos confiar nos nossos ouvidos. Esclareça o significado de separado dos sentidos. Não procure palavras para entender a regra. Isso é o esclarecedor. Portanto, é sem dualidade. Portanto, é sem apego. Isso foi considerado raro e mantido como abrangente e singular. Mas ainda tenho minhas dúvidas de que as pessoas consigam compreender este singular. A água é clara até o fundo, um peixe nada preguiçosamente. A água está limpa. A água que fica no espaço, ou seja, a água que nós sentimos manifestada, não chega direto ao fundo da água por si só. Menos ainda é o que se torna as profundezas, é o que se torna o estar limpo. É o mundo como o próprio mundo. A água de água límpida, não tendo costas, não tendo limites nesse mar, nessa água, isso é o que se entende por água limpa. Até o fundo é o que se entende por não ter limites. Se um peixe nada por essa água, não é que ele não nada fora da água, não é que ele não nada dentro da água, por miríades que sejam de maior ou menor esse nadar. O seu ir e vir é incomensurável, inesgotável. Não há linha costeira pela qual seja medido, não há céu ao qual suba, nem fundo ao qual afunde. É, portanto, que não há ninguém que possa medi-la. Porque não existe esse ninguém separado, esse eu separado. Se tentarmos discutir sua medida, trata-se apenas de uma água limpa, direto do fundo. A virtude do zazen é como o peixe nadando. Quem pode calcular o quanto que ele nadou? Ninguém sabe.
O cálculo de ir de dentro para fora é como esse corpo que vai e vem. O céu é vasto e sem horizonte, um pássaro voa para muito longe. O céu é vasto não se refere ao que paira nos céus. O céu paira nos céus por si só, como o próprio céu. Ainda menos é o que se entende por toda parte que é diferente do céu, sem superfície interna ou externa, oculto ou manifesto. Isso é o que se entende por vasto céu. Quando o pássaro voa neste céu, é a única verdade de voar, é o único ser de voar, é o estar no céu. Então, a agulha da meditação do mestre Shokaku, entre os antigos mestres, através das gerações, é a agulha em que nós podemos ver e ser ferroados, em que as nossas bolsas de pele fedorenta, em todos os quadrantes, tentam expressar como esta própria agulha de zazen não poderia fazê-lo, embora esgotassem os esforços de uma ou duas vidas. Esta é a única agulha em qualquer tempo, e não há outra a ser encontrada. Quando ele subiu para o salão, meu antigo mestre disse: "Este é um velho Buda." Ele nunca disse isso sobre qualquer outra pessoa. Quando alguém quer conhecer uma pessoa, ele também conhece a música ou o som dos Budas ancestrais. Verdadeiramente, sabemos que existem Budas e ancestrais na linhagem sobre esta montanha. Agora, cerca de 80 anos ou mais desde que o mestre Shokaku leu e proclamou a sua agulha de zazen, eu componho esta singela agulha de zazen. Já é o 18º dia do 3º mês de Mizu-terá do ano de Ninjin. E aí agora mestre Dogen fala a sua própria agulha de zazen. E aí mestre Dogen diz que função essencial, ou a essência de todos os Budas, é a essência de todos os ancestrais. Está presente sem pensar. Hishiryo. Ele é concluído sem intenção. Ele é presente sem pensar. Fushiryo. Sua presença é inerentemente íntima. Ele é concluído sem interagir. Sua conclusão é inerentemente verificada. Sua presença é inerentemente íntima. É sempre sem mancha ou contaminação. Sua conclusão, inerentemente verificada, é sempre sem direito ou esquerdo, sentado ou inclinado. Intimidade sem mancha ou contaminação. Sua intimidade se desfaz sem se desfazer. Verifica sem precisar estar sentado ou inclinado. Sua verificação faz esforço sem precisar se esforçar. A água é clara em toda a terra, um peixe nada como um peixe. O céu é vasto em todas as direções como o céu, o pássaro voa como um pássaro. Não é a agulha de zazen do mestre Shokaku. E ainda assim, mesmo que eu não tenha dito isso direito, podemos prosseguir dizendo assim: acima de tudo, os descendentes dos Budas ancestrais devem estudar zazen como o grande assunto, o assunto principal. Este é o selo do Dharma verdadeiro que foi transmitido de Budas a Budas, de ancestrais a ancestrais. Shobogenzo, capítulo 12, a agulha de zazen. Ofereço essa tradução a esta sanga. Desculpem, eu acabei me alongando muito porque o texto era longo e denso,
assim, eu poderia passar o semestre inteiro comentando sobre ele, mas eu vou me resumir a, assim, o fundamental. Nesse texto, o mestre Dogen, ele dá as indicações claras e certeiras de que não há espaço entre um eu dentro e um eu fora. Não há diferença entre isso. Quando nós usamos essa agulha, quando nós furamos esse ponto de percepção, nós adentramos e realizamos a essência do Zazen. E o Zazen é o que deve ser transmitido e praticado dentro da nossa escola, é o que deve ser transmitido e praticado por Budas, é o que deve ser transmitido e praticado por ancestrais. E esses Budas e esses ancestrais, eles não existem, eles não têm a possibilidade de ser como algo fora do que você já é enquanto sentado em Zazen. Pratiquem diligentemente, por favor. Não é fácil, mas temos que sentar e realizar isso. Realizar essa própria transmissão. Muito obrigado. Desculpem eu ter me alongado, já são 9h11. Eu sei que está tarde aí no Brasil. Passo a palavra a Berti. A Eko-san. Sensei, que maravilha. Eu não lembro de cor do texto, mas algumas coisas já me chamam a atenção logo no início, porque, pelo menos as traduções que eu conheço, eu não saio do meu Atashi wa. Então eu tenho que pegar as traduções em inglês, enfim, o que tem à disposição. Mas é sutil, eu vou ter que ler tudo, porque tem algumas coisas bem marcantes. Por exemplo, quando você fala é diferente, por exemplo, quando o monge fala assim, estou forjando um Buda, né? É diferente, por exemplo, nas traduções aparecem assim, estou tentando, algo similar, se eu lembro direito, aparece algo como, eu estou tentando ser Buda, ou me virar em Buda, alguma coisa assim, é diferente, é diferente. Essas coisas são muito significativas, porque junto com as explanações, o texto ele vai se abrindo, tá certo? Para a gente, você vai lendo, não entende. Mas achei assim, formidável, que não dá para juntar tudo, é uma primeira leitura. Agora, muito parabéns pelo esforço. Eu gostaria de ver os comentários. Bom, eu vou ver o vídeo, esse vídeo, certamente eu vou ver de novo. Eu não sei se você acrescentou os próprios comentários, que eu acho que são muito interessantes, que você foi fazendo, não é? Eu não sei. Gostaria que então, você comentasse. Eu mantive o texto original esses comentários, eles não são meus, eles estão no texto original. Isso é Dogen falando. Não, mas tem algumas coisas que são... Não, algumas coisas eu abri aspas, né? Sim. E aí depois eu vou, que estão anotadas, depois eu vou colocar junto com os comentários dos dois tradutores para o inglês, né? Uhum, sim. Você usou Nishijima e o... Como é que é o nome dele? O nome dele é difícil, eu nunca lembro. Eu sou ruim com nome, aí já coloca nome difícil, aí me quebra, né? É o Kroll Bielefeld. Eu acho que ele é da Universidade de Stanford, porque a Universidade de Stanford está fazendo um programa está traduzindo o Shobogenzo para o inglês, né? Em parceria com a Sotoshu. Ah, sim, interessante. O pessoal do São Francisco Zen Center fizeram uma também, né? Eles fizeram, ficou bem interessante. Acho que talvez seja mais recente, né? Sim.
É interessante. Não sei, vou passar a palavra para o público aí. Uma maravilha, viu, ouvi-lo? Uma maravilha mesmo, que beleza. Olha lá, eu estou vendo aqui o monge Rogério está rindo, assim. Deixa eu tirar questões, gente. Alô. Gostaria de ver os comentários do Monge Edu também. Cadê Monge Edu? Estou vendo ele aqui. Monge Edu. Oi, eu estou Olha aqui lá, no escuro Toshin-san. aqui. Ah, está aqui a linha, está vendo? Ainda estamos sem energia. Eu não ousaria abrir a boca para comentar nada. mas eu mas eu abriria para agradecer bastante porque me emocionei bastante com essa leitura. Realmente fiquei bastante emocionado aqui porque esse Rohatsu Seishin dessa forma tão peculiar tem sido um alento tão grande, dado tanta força e união. E aí finalizamos com um texto tão precioso assim que o Shoei Sensei nos deu assim, né, com bastante esforço e embora ele diga que apenas leu, mas a expressão da leitura fala por si, né? A gente vê o olhar dele, a força da própria prática dele aí no Rohatsu Seishin, no Sojiji, e eu só posso agradecer o esforço, a dedicação e o carinho que o Shoei Sensei tem tido conosco e realmente em vários momentos da leitura fiquei bastante tocado com porque embora já tenha lido esse texto em outras traduções, mas ouvi-lo fazer a leitura como resultado do esforço dele em trazer uma boa tradução, não é? E explicar. Eu acho que eu nunca o fato de ouvir em japonês o Shiryo e o Hishiryo e o contraponto com Fushiryo, né? Fez tanto mais sentido agora e com certeza isso vai impactar no nosso zazen que apenas está começando nessa madrugada. Muito obrigado, Sensei. É só o que eu posso dizer. Ishio. Hishiryo para vocês. Rogério, quer falar? Você abriu o microfone. Então, eu gostei demais, né? Eu acho que a gente precisaria até, se houvesse a possibilidade do Shuei Sensei voltar e focar em algumas dessas partes aí com mais vagar e a gente pudesse debater à medida que ele fosse falando, seria um negócio esplendoroso, porque é muito material, muito rico, muito profundo, e a gente ouve e fica assim, querendo, né, às vezes fazer alguma pergunta, mas não dá para cortar também, a gente entende isso. Então, se houver essa possibilidade, seria algo maravilhoso. Mas agradeço demais, de coração. Acho que foi um esforço, imagino, tremendo de reunir tudo isso aí, organizar isso para trazer para a gente aí esse, esse prêmio aí, que foi o fechamento desse nosso
Rohatsu Sesshin, né? Eu acho que a gente está chegando ao final com muita alegria, né? Nós estamos chegando ao final desse Rohatsu com muita alegria, porque a gente não sabia que a coisa ia ser tão exitosa como foi. Não tínhamos experiência com um Sesshin virtual, né? E a gente chega assim maravilhado com a participação que houve. A gente até redimensionou agora no final. Eu vou passar a palavra para o Berti, para ele colocar esse redimensionamento, e agora a sala vai ficar aberta, né? A partir de agora, para que quem quiser, como se faz nos mosteiros, né? Praticar durante a noite, a sala está aberta, e vamos nos encontrar na madrugada, aí já com sino e tudo mais. Eu vou passar para o Berti a palavra para ele colocar essa reprogramação aí. E também colocar uma outra questão, que é uma coisa que o Berti está há muito tempo perseguindo, que é fazer uma biblioteca budista aí em Brasília, né? Eu gostaria que ele mesmo abordasse esses dois pontos aí. Vamos ver se tem mais alguém para perguntar para o Sensei, não é? Uhum. Se tem mais alguma questão antes de dar esses informes. Monja Patrícia, Senhor. Bom dia, né? Para o monge. Como o monge Edu falou, sem palavras para expressar o agradecimento desse seu presente. Realmente foi um presente para nós. E Dogen é uma preciosidade porque ele estuda essa experiência do Zazen, né? Ele nos mostra o que a gente está, o que a gente está buscando, e ele nos mostra essa experiência, né? Então é um estudo preciosíssimo. Então agradeço a sua sensibilidade, sua prática de nos trazer esse ensinamento, esse foco, esse direcionamento que eu acho fundamental para nós praticantes de Zazen, né? Realmente agradeço muito. Eu é que fico honrado de poder ter compartilhado com vocês essa minha experiência. Porque esse texto eu traduzi durante esse Rohatsu, né? Então, no primeiro dia do Rohatsu, eu tinha pensado, bem, eu vou falar para eles sobre a iluminação de Buda Shakyamuni, que é a história que todo mundo fala no Rohatsu. Aí eu pensei, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos ver o que Mestre Dogen fala sobre essa iluminação, né? E é interessante que tem uma parte que Mestre Dogen cita Yakusan Igen como sendo o 36º patriarca e como sendo a 36ª pessoa que recebeu verdadeiramente essa transmissão. Qual transmissão que ele recebeu, né? O que foi transmitido para Macacachô? Foi transmitido essa mente de Zazen. Foi transmitido o método do Zazen. Foi transmitido a prática do Zazen. Foi transmitido o ser Zazen como algo que não é diferente desse aqui agora, como algo que não é diferente, que não tem possibilidade de ter espaço e tempo distintos. É por isso que quando Buda Shakyamuni olha a estrela da manhã e fala, que maravilha, eu, a grande terra, todos os seres, e algumas traduções vai estar, eu e a grande terra e todos os seres, simultaneamente nos tornamos o caminho.
quem é iluminado nisso? Quem é iluminado nesse se tornar o caminho? É esse Buda Shakyamuni? É essa grande terra? São todos os seres? Não. É esse E. Esse E que conecta Buda Shakyamuni, a grande terra, e a todos os seres, que se ilumina simultaneamente. Foi isso que Shakyamuni Buda percebeu. Simultaneamente, ele, a grande terra e todos os seres são o caminho. Não existe separação, não existe distinção. E ele percebe isso através do Zazen. E aí, o mestre Dogen vai detalhar como isso se dá, né? Como isso se dá dentro do Zazen. Né? Isso é que é incrível em mestre Dogen, isso é que é incrível no Zazen Shin, porque é um texto basilar, é um Dogen já com seus 42, 43 anos, e revisando os seus manuais. Tanto é que esses 3 termos, Shiryo, Fushiryo, Hishiryo, pensar, não pensar, e estar para além do não pensar, ele vai ser introduzido no Fukan Zazengi nas edições posteriores a esse ano. Então, mesmo a edição que ele compila no início, ele não tem esses 3 termos. Eles só vão aparecer depois que ele escreve esse Zazen Shin, essa agulha do Zazen, esse ponto precioso, esse método de atingir a essência do Zazen. Isso é que é assim, fantástico. Fantástico. Impressionante. Eu acabo falando muito, né, gente? Desculpem. Por favor, Eko-san. Alguém teria mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu sei que são várias as dúvidas, porque o texto não é fácil, é um texto bem denso, mas depois a gente pode até pensar em fazer um estudo desse texto, né? Quem sabe? Seria interessante, né? Bom, Gilberti, eu acho que a gente poderia, então, passar pelo que o Rogério pediu, né? Acho que não tem. O tempo já está um pouco. Pelo horário, sim. Joshin está chamando a atenção pelo horário do Sensei, Shoei Sensei, não é? Quer fechar, Sensei? Então, bem, eu gostaria de agradecer a todos novamente, não tenho palavras, e que possamos realmente clarificar a prática, né? Que possamos realmente engendrar o Zazen, que possamos realmente ser Zazen. Bem, que os méritos da leitura deste texto recaiam sobre todos os seres e que possamos verdadeiramente atingir o mar dos resultados infinitos dos sábios iluminados. Nós pedimos que ocorram as 3 claridades e 6 penetrações. Pedimos que transformem o Dharma correto em Dharma correto, o Dharma perdido.
pedimos que ensinem o não nascido a todos os seres, e que com as 5 forças e 8 compreensões sejam giradas as 2 eternas rodas dos portais desta montanha de Eixoji, afastando para sempre as 3 dificuldades, que são a doença, a fome e a guerra, de todos os lugares. Oferecemos então a todos os Budas, através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Sensei. Obrigado, de coração. Bom, 2 avisos breves. A gente vai ficar com a sala aberta aí pela noite, fazendo uma vigília. Usualmente a gente fica fazendo zazen no Eixoji. Quem precisar dormir vai. Não tem sino, não vai ter sino. A gente só vai ficar aberto. 4h30 teremos um zazen, depois uma breve cerimônia, né, para encerrar. 4h30 até 5h10. A sala vai ficar aberta. O primeiro RAM vai tocar 4h20. Tá certo? 4h20. Outro assunto, acho que só isso, né? Se tiver alguma dúvida, vai ficar aberto. Então, as pessoas, se quiserem ficar fazendo zazen e tal, descansa, às vezes fica no mesmo lugar, às vezes cochila, enfim. Essa é um pouco a nossa prática. Pois não, Glauco? Glauco? Pode isso. Mosberti, assim, só algumas orientações. A gente pode fazer o Kirin intercalando? Pode. Isso, é livre. Isso, vai intercalando. E a gente Desculpa. Pode fazer lanches nesse período? Pode, sim. Podemos fazer lanche? Pode, sim. Tenta ficar calmo, né? Monja Patrícia. Glauco, nós em Eixoji fazemos, inclusive, algumas sessões inteiras, né, de zazen com o Kirin, né, caminhando durante 40 minutos, sentamos, comemos alguma coisa, né? Às vezes nos recolhemos um pouco no quarto, depois retornamos. Tem pessoas que ficam direto, né, sentando, tem pessoas que não fazem, né, que vão recolher e só continua no dia seguinte. Mas a intenção é fazer o zazen, né, para quem tem essa inspiração e vontade. Então, seria a oportunidade de ficar em zazen durante a noite, mas de maneira bem tranquila, né, livre. Como o monge Berti falou, não é nenhuma competição de zazen. É realmente a oportunidade para a gente experienciar, né? Então, a sala ficará aberta e, de vez em quando, a gente se encontra aí, pela madrugada. Mais alguma coisa, Berti? Para orientar, assim, as pessoas, porque nunca fizeram, né? Exatamente. Se for fazer os zazen... Pois não? Desculpa. Pode falar. Não, vão ficar 2 computadores, 2 telefones? Quem ficar, aí eu vou ficar. Se eu quiser me colocar naquele negócio, eu posso deixar o meu telefone também direto, porque aí se cai, a minha internet hoje está bem boa hoje, não caiu nenhuma vez. Então eu vou colocar você como co-host. Lá no Eixoji não dá para pôr o Edu, porque... Eu vou desligar aqui o computador, vou acessar pelo telefone e fica a noite toda. E aí, se não cair, o outro tá. Então, eu vou te colocar como co-host. Isso. E aí, 4h20, a batida no circo. E aí vai levando.
sereno, tranquilo. Se precisar dar uma cochilada, às vezes lá pela madrugada sente sono. Quando está mais junto, assim, dá até mais força, né? Vamos ver, essa é uma experiência. Nós fechamos o Zazen, quando montamos a programação, como o monge Rogério falou, pensamos nessa possibilidade, mas ficamos temerosos, assim, porque montamos plano A, B, C, hoje usamos até o D, mas deu certo. Hoje de manhã, porque faltou energia no Exogi, faltou aqui, enfim, acabou dando certo. E já com um pouco de experiência, a gente ficamos temerosos assim de tentar à noite e tal, mas como chegamos bem até agora, então abrimos. Quem quiser fica, assim, não tem problema. Mas, de fato, eu queria agradecer também a presença de todos aí, porque dá muita força mesmo. Devemos ter zazens, nós temos zazens quinta e sábado, quinta à noite, né? A gente deve muito provavelmente abrir já em janeiro, na segunda-feira também, até pandemia a gente vai ter. Enquanto tiver pandemia, a gente deve fazer aí. Certamente o cestim do carnaval a gente vai fazer. Ainda não estudamos assim o calendário, etc., mas é praticamente certo que a gente faça no carnaval. E vamos ver a possibilidade de fazer em janeiro, e aí sim, vai seguindo enquanto não tiver vacina ou as coisas não se estabelecerem. Tem uma outra informação, que é a biblioteca. Mestre Tokuda pediu para que a gente construa uma biblioteca, deu o nome de Biblioteca Budista Brasileira, aqui em Brasília. Nós temos um acervo, mais ou menos, hoje, de livros analógicos, deve ter uns 6.000 volumes, mais ou menos. Eu estou olhando para a parede e tem mais aqui atrás, tem outra estrutura. Deve ter uns 6.000 volumes. Mariano, nosso querido Mariano Marques, que é o esposo da monja Seirô, estimadíssimo, protetor nosso, ele está ajudando a montar. Inclusive, estamos com o projeto de iniciar a digitalização. Era para ter começado algum tempo atrás, mas a pandemia solapou dinheiro e etc. Mas a gente deve estar retomando, até para conectar outras bibliotecas de outros dojos. Então, um esforço para ver esse projeto, que a gente considera muito importante, para ver se tem outras bibliotecas que possam se comunicar e iniciar, se alguém tem ideia do processo propriamente dito. A gente deve começar. Temos 3 pessoas envolvidas, que é eu, Mariano e Cláudia San, que está, não sei se ela está na sala agora, não sei. Mas a gente deve começar mais sistematicamente isso em janeiro. Enfim, Patrícia, daqui a pouco passamos a palavra para... Porque o Paulo está há bastante tempo pedindo a palavra. Ah, sim. E gostaria, como ele já estava... basicamente isso. Paulo, por favor. Desculpe me interromper, Abade Berti. Monja Patrícia, muito obrigado. Se a minha internet está oscilando, se cair e eu tiver que ficar um tempinho fora, eu posso voltar depois? Não tem problema. Entra automaticamente, está entrando automaticamente. Hoje à tarde a gente colocou assim, que aí não tem problema. Não. Sim, muito obrigado. Era isso, né, Rogério? Agradecer a todo mundo e continuar. Segunda fase. Então, 4h30, tá certo? Começa o zazen, aí vai ter sino. Aí eu toco o sino. Uma orientação, Berti. Pois não. Joshin está aqui. Isso. A gente tirou a sala de espera justamente para as pessoas entrarem automaticamente, né? Sem precisar ficar esperando. Mas, por favor, ao entrarem na sala, não falem nada, não mandem mensagem no chat, porque o que é que acontece? A gente está no grande silêncio, né? Então, por exemplo, nos mosteiros e durante os sextins, a gente não abre a boca para falar até o final da cerimônia, ou seja, quando vai começar o café da manhã.
Então, assim, quando entrar, seja de madrugada ou seja para o zazen das 4h30, não precisa dar bom dia, não precisa, porque as pessoas vão estar aprofundando o silêncio, né? Então, apenas entra, e só isso, assim, só porque faz parte da prática do sextim esse não falar, né? A gente, quando está em sextim, a gente não dá bom dia um para o outro, a gente faz um gachô em silêncio e segue para a almofada, né? Sim, porque, por exemplo, às 4h20 da manhã, que provavelmente vai ter mais gente, não se preocupa, não tem necessidade de avisar que chegou, né? Simplesmente chega e senta. Era só isso, porque às vezes termina entrando com o microfone aberto, né? E o pessoal que está lá a madrugada toda, de repente aquilo dá uma tremelicada assim na concentração, né? Muito bom. Rogério, por favor, as últimas palavras para a gente... Berti, eu acho que eu não me lembro nada a falar, né? Eu só muita alegria de estar aqui, chegando a esse um final tão bem fechado com chave de ouro, né? Pelo Shuei Sensei. Eu acho que a gente tem muito que agradecer, eu tenho muito que agradecer a todos. A minha termino esse sextim da mesma forma que eu terminava, e muitas vezes nós participamos juntos e voltamos dos sextins comentando os benefícios que sentíamos em nosso bem-estar e como que aquilo, até do ponto de vista profissional e prático, também reverbera, né, no sextim. E este sextim está me dando essa mesma sensação. O fato dele ter sido um sextim virtual, em nada mudou. Eu acho que é o zazen que ajuda a gente mesmo, né? Seja ele virtual ou presencial. Então, meu boa noite a todos e muito obrigado. Até amanhã, até daqui um pouco. Até amanhã. Berti. Oi? Não, sim, depois do zazen, a gente vai ter uma recitação breve oferecendo aos Budas e ancestrais, né? Então, só para informar. Mas a gente vai recitar o Dai Shindarani, que vocês já têm, né, naquele material. Então, quando terminar o zazen, continua com a gente, que a gente ainda fala um pouquinho. Vai ter o Caio? Oi, Monja. Monja, eu vi aqui. Vai ter o Caio? O Caio? Sim. Sim. Então tá bom, gente. Bom, vou deixar aberto aqui, vou levantar um pouco e nós vamos tocando. Tá certo? Muito